Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa que era misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sexta-feira. Não esqueçamos que dia de sexta-feira é dia de fazermos a nossa abstinência de carne. É preciso lembrar porque tem muita gente que esquece que sexta-feira é o dia de abstinência de carne. A exceção é para quem está doente ou está aí sob uma prescrição médica que precisa comer, aí não tem jeito. Mas também eu não acredito que um dia sem comer carne ninguém vai morrer, né? Pode se substituir por outra coisa. E aí nós temos o peixe, ovos, mas carne, no dia de sexta-feira não. Façamos o nosso jejum no dia de hoje, que é muito importante, ainda mais diante desses tempos que nós estamos vivendo e as recomendações de Nossa Senhora nos dias de sexta-feira é justamente esse. Sendo em Medjugorje, Nossa Senhora ainda recomenda que é bom fazer também na quarta-feira. E estamos aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo 1 até o 8º. Esse drama dos fariseus que, infelizmente, colocaram a lei acima do amor. Realmente, no Antigo Testamento, nós vemos Deus que cria todo o universo, cria o céu, cria a terra, nos cria também. E ali no último dia, no sábado, ele descansou, mostrando que o sábado, ali, mas entendamos, né, no Antigo Testamento, que o sábado seria o dia dedicado totalmente a ele. Era um dia de descanso, as pessoas deveriam deixar os seus trabalhos, as suas atividades, para nesse dia se dedicar inteiramente a ele. Uma vida de oração. Ali quem estava em Jerusalém era o dia para se oferecer os sacrifícios dos animais. Quem morava lá nas cidades em volta, ou nas cidades longe, e não podiam ir lá no templo, então iam para a sinagoga, e ali eles eram catequizados,
aprendiam as coisas, a vida totalmente voltada para Deus. Isso é bom. Nós devemos ter a nossa vida voltada para Deus. Tanto que é necessário, meus irmãos, que nós possamos proporcionar na nossa vida diária o nosso momento de estar com Deus. Reservar ali a hora para fazer as nossas orações. É necessário, isso faz bem para a nossa alma. Mas no Antigo Testamento, o dia principal era o sábado, mas para nós católicos, ali nós vemos os apóstolos, que no começo eles até iam também no sábado, mas no decorrer do tempo eles foram vendo, aí por inspiração de Deus, foram vendo que o dia seria, para nós, seria o domingo, porque uma vez que Jesus ressuscitou no domingo, então ali os cristãos se reuniam no domingo para celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra e participando do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos os relatos de tantos padres da igreja, bem no início, que já falava isso. E ali nos Atos dos Apóstolos, nós vemos esse fato, que ali no dia do Senhor, no domingo, eles se reuniam para a fração do pão, para a participação do sacrifício da Santa Missa. E é necessário, meus irmãos, é necessário isso. Mas o dilema, o problema dos fariseus aqui é que eles não compreenderam que, no caso deles, né, no sábado, para nós no domingo, para nós católicos, é no domingo, será sempre no domingo. Eles não compreenderam que esse dia é um dia também propício, além de ser um dia para rezarmos mais, é o dia de irmos e participarmos da Santa Missa. Tanto que o terceiro mandamento fala justamente sobre isso, guardar os domingos e festa. Eles esqueceram que neste dia também é o dia de praticarmos a caridade, de fazermos o bem ao outro. Eles criaram, colocaram na cabeça deles que não podia fazer outra coisa. Aí quando eles viram ali os discípulos de Jesus, que estavam com muita fome, apanhando espigas para comer, vendo isso, os fariseus disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Quem disse que não podia fazer aquilo? Interpretaram a lei de forma errada. Mas eles estavam ali diante daquele que promulgou a lei. Estavam diante de Jesus. Aí Jesus relembra para eles alguns fatos aqui do Antigo Testamento, acontecido com Davi. E aí Jesus fala: de fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, que ele não veio para destruir a lei, ele veio aperfeiçoar a lei. E como eles estavam interpretando a lei de forma incorreta, Jesus agora vem mostrar para eles, porque ele tem toda a autoridade, porque ele é Deus, e vem mostrar para eles que o bem precisa ser feito neste dia. Como muitas vezes eu falo para vocês, né, que a caridade, ela está acima de qualquer situação. Por exemplo, o domingo é o dia de nós participarmos da Santa Missa,
Mas quantas pessoas que desejariam tanto participar da missa, mas elas não podem porque estão no hospital, estão cuidando dos seus pais, estão cuidando de algum doente, não tem como deixar aquele doente sozinho. E aí eles fazem esse sacrifício. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ele fala, quero a misericórdia e não o sacrifício. O sacrifício, essa forma como eles estavam interpretando, né? Quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. A forma como eles estavam interpretando. Então, a pessoa ela faz, diante desse sacrifício que ela acaba fazendo, Jesus vem, eu quero a misericórdia. E é misericórdia não ser imputado como pecado a pessoa que faltou à missa porque ela teve e está tendo de cuidar de alguém. Uma vez eu atendi uma senhora que há muitos, já tinha muito tempo, anos que ela não estava participando da missa. Porque ela tinha que cuidar da mãe. A mãe em cima da cama, não tinha quem cuidasse da mãe. Eu ainda perguntei, não tinha ninguém que pudesse substituir um pouco para a senhora poder participar da missa? Não, padre, eu tenho que ficar ali. E minha mãe só tinha segurança comigo mesmo, né? Com outra pessoa ela já ficava meio assim. E ela não estava participando da missa por causa disso. Ela vem pedir perdão a Deus por não ter ido à missa, porque no dia do Senhor ela teria que estar lá, mas ela estava cuidando da mãe. Eu disse, não, minha senhora, a senhora não pecou, fique em paz. A senhora estava fazendo um bem tão grande. A missa da senhora era justamente ali, cuidar do crucificado, do Jesus que estava padecendo em cima da cama, na pessoa da sua mãe. Estive doente e me fostes me visitar. Ela se sentiu aliviada, porque agora ela estava compreendendo, mas a mãe dela já havia falecido e agora ela podia participar da missa, mas ela estava pedindo perdão por não ter participado da missa, porque estava cuidando da mãe dela. Você está entendendo o que é que Jesus está dizendo para esses fariseus? Então quer dizer que numa situação dessa você está dizendo que foi infligida a lei só porque ela, no caso, tinha que cuidar da mãe dela? Existe um outro momento que Jesus fala para eles o seguinte, e quando o boi de vocês caem lá no buraco, vocês estão dizendo que não se pode fazer nenhum esforço, nenhum trabalho, porque é o sábado, mas na hora que o boi de vocês cai no buraco, vocês vão lá e tiram, né? E aí, para vocês não houve, vocês não infligiram a lei. Vamos nos apoiar, meus irmãos, na misericórdia de Deus. Nos apoiemos na misericórdia de Deus. Participemos, sim, da Santa Missa. Vamos no domingo à missa. A missa está em primeiro lugar na nossa vida. Realmente isso é importante para nós. Jesus não estava dizendo para eles que o sábado não era importante. Jesus só estava dizendo para eles que a caridade ela precisa ser feita. No dia do Senhor, que é um dia propício para isso, um dia para nós rezarmos e estarmos com o Senhor. Mas o bem, a caridade, ela é necessária, ela precisa ser feita, ela precisa ser praticada também neste dia. Se você
não foi por causa dessas situações, fique em paz. Fique em paz. Não vamos fazer como tem pessoas por aí que, infelizmente, acabam vivendo a vida espiritual desta forma, dizendo: eu não vou agora ajudar aquela pessoa porque eu tenho que rezar, eu não vou ajudar aquela pessoa, e não é bem assim. As coisas não são feitas desta forma. Imagina uma mãe que às vezes fica aí com problema de consciência porque ela tem que dar de mamar para as crianças, ela tem que cuidar dos meninos, e com criança não tem horário, não. Não adianta a mãe dizer assim: todos os dias eu vou rezar o meu texto naquele horário, todos os dias eu vou fazer minha adoração naquele horário. Não tem como. As crianças são imprevisíveis. E as crianças estão ali. Então você que é mãe e você não pôde rezar o texto, não pôde fazer sua adoração, porque você tinha que dar de mamar, tinha que cuidar do seu filho, então não fique com problema de consciência, vai cuidar do seu filho. Ali vai ser a sua adoração, ali vai ser a sua oração. Porque é o tempo de educar, é o tempo de ajudar. Mas na medida do possível também leva o seu filho ali na capela, na igreja, vai ali rezar com ele, fica aquele instantinho, olha para Jesus, mostra para o menino, mostra para a criança, Jesus ali no sacrário, vai para a missa, mas vai fazendo o possível para fazer com que a criança, aos poucos, ela possa ir se aquietando, mas não fica com problema de consciência: eu não participei da missa direito, porque eu estava cuidando do meu filho. Não, você participou da missa cuidando do seu filho. Está entendendo? Mas Deus é Deus. Mas não vamos colocar essas práticas religiosas acima da caridade que precisa ser feita. Aí sim dá para nós entendermos um pouco, fazer da nossa vida uma vida de oração nesse sentido, mas não é igual a certas pessoas que não conseguem parar diante de Deus e ficam dizendo: a minha vida já é uma oração. Mentira, você é um preguiçoso. Você está se enganando. Você fica nesse ativismo constante, fazendo tantas coisas, e não consegue ter tempo de fazer uma adoração, não consegue ter tempo de rezar ali e meditar o texto, e meditar a palavra de Deus, rezar o texto e meditando, aí fica dizendo que a minha vida é uma oração. Não, não é bem por aí, não. Espero que você tenha entendido bem o que eu acabei de dizer. Porque os fariseus não entenderam. Imagina a pessoa ficar sem fazer o almoço para os seus filhos, aqui no caso as mães, mais uma vez, porque ela tem que rezar o rosário, ela tem que rezar o texto, então deixa a criança lá com fome. Não tem cabimento, né? Vamos entrar ali na misericórdia, como Jesus está dizendo, né? Esse tipo de sacrifício de não fazer a comida para a criança, ou dar de mamar para a criança, porque vai rezar, esse tipo de sacrifício não é aceito por Deus. Então vai fazer a comida, vai dar de mamar, vai fazer tudo. Depois você vai procurar um momento onde você possa fazer tudo isso. E se chegar ao fim do dia e você não conseguiu, ali, antes de dormir, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, oferece e entrega todo o dia ali a Deus, e no outro dia recomeça tudo de novo. Que Deus nos fortaleça na nossa caminhada, façamos do domingo, sim, o dia do Senhor, façamos de tudo para adorar, faça
de tudo, né? Para adorar, para ir à missa. Mas se tiver alguma situação que te impossibilita, porque você precisa fazer o bem, então vá fazer o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.